Bom, boa noite para você que está em casa, que Deus abençoe a vida de cada um, que a gente continue nessa caminhada maravilhosa com o Senhor e nós estamos muito felizes com aquilo que Deus tem feito na nossa vida e na vida dos irmãos. Temos visto a passos largos o que Deus tem feito na vida de cada um, o crescimento, o envolvimento, o desejo de a cada dia estar com Ele. E pode ter certeza, Deus ainda quer fazer muito mais. Você crê nisso? Deus quer te encher, Deus quer te transbordar, Deus quer fazer da nossa vida uma vida completamente dEle, para Ele. Tudo que a gente possa fazer para poder agradar a Deus, para exaltar o nome dEle, esse é o desejo de Deus. Que a gente possa estar servindo a Ele, sempre com alegria, amor, ânimo e tudo aquilo que a gente tem possa pertencer a Ele. Eu quero começar hoje lendo um texto conhecidíssimo, que está em Efésios, capítulo 5, versículo 18. E nós estamos aí firmes, buscando ser cheios do Espírito Santo. Não somente na igreja, mas eu quero incentivar você a ser cheio do Espírito Santo e a buscar ser cheio do Espírito Santo no teu quarto, na tua casa, no transporte, dirigindo. Peça a Deus. Deus há de encher. Se você não está cheio do Espírito Santo, Deus há de fazer isso na sua vida. Porque o desejo dEle é que todos sejamos cheios da presença dEle. Vamos lá? Deixa eu achar aqui. Pronto. A Bíblia King James diz: e não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito Santo. Pelo Espírito, né? Somente esse. Eu só gostaria de ler novamente essa última frase, eu queria que você lesse ela comigo. Vamos lá? Mas deixai-vos encher pelo Espírito. Então, em outras versões da Bíblia, diz assim, e essa todo mundo conhece: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Está lá na Bíblia Almeida Revista e Atualizado. Na Bíblia Viva, a Bíblia Viva ela não faz a tradução literal, ela faz a tradução da ideia que o texto quer dizer. E, como foi traduzido, está escrito dessa maneira: não bebam muito vinho, porque muita depravação se encontra nesse caminho. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo e governados por Ele. Pai eterno, nós louvamos o Teu nome porque Tu és fiel, Tu és bom. Ó Deus, e esse assunto, ó Pai, que o Senhor colocou no coração do nosso pastor e que incendiou a Tua igreja, nós queremos, ó Pai, desmistificar muitas coisas, ó Deus, que têm ocorrido no meio evangélico durante tanto tempo. Que o Senhor, ó Deus, nos capacite, que o Teu Espírito, ó Pai, que faz todas as coisas, que é o responsável por tudo que acontece, possa continuar revelando aos meus irmãos a Tua verdade. Que o Teu Espírito, Senhor, encontre um lugar habitável em nós. Que sejamos, Senhor, cheios da Tua presença, e que assim, intrepidez, coragem, vontade, desejo, o coração ardendo, que possamos fazer sempre a Tua obra, Pai, aonde quer que estejamos. Te louvamos assim e te agradecemos, em nome de Jesus, que todos possam dizer amém. Ser cheio do Espírito Santo deve ser um desejo de todo cristão que crê que o Senhor se mostra através dele. Uma coisa que é muito importante nós lembrarmos é que Deus, Ele não apenas criou a igreja e deixou a igreja andar a passos próprios. Ele nos mandou o Consolador, conforme Jesus diz em João capítulo 16. Ou seja, o Espírito Santo, aquele que estaria ao nosso lado. Lembra que eu falei sobre isso? Ao lado de... Ou seja, o Espírito Santo ele está ao lado da igreja, não somente ao nosso lado, como pessoa particular, mas ao lado da igreja, ao lado do grupo, ao lado da comunidade, da assembleia. Então Deus, Ele está conosco e nós precisamos desejar. Existem algumas coisas, queridos, que elas são interessantes dentro da palavra de Deus. Existem algumas coisas que Deus, Ele já faz automaticamente. Ou seja, por exemplo, quando nós nos convertemos, quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida,
Muitas vezes nós não tomamos conhecimento, mas Deus ele traz um pacote de bênçãos, um pacote maravilhoso, um presente gigantesco, que é a cura, a liberdade, o poder para expulsar demônios, para curar as pessoas, a intrepidez para que a gente possa continuar pregando o Evangelho, o genuíno amor que habita em nós e que nós podemos compartilhar com os nossos irmãos e muitas coisas mais. Então, cientes disso, nós devemos desejar isso, nós devemos querer isso, pedir isso e falar assim: eu quero ser assim. Eu quero não somente ser uma pessoa que entra na igreja, que senta, cultua, dizima, ouve uma palavra e vou embora para casa e continuo na mesma vida. Não, eu quero ter uma vida diferente, uma vida ativa dentro do teu reino. Eu não quero ser mais um número na igreja, eu quero ser alguém que realmente trabalha. E olha, eu vou dizer uma coisa para você. Muitas vezes as pessoas pensam assim: olha, fulano trabalha muito, Bertrano trabalha pouco, o ministério X tem mais serviço, o ministério Y tem menos serviço. Queridos, eu quero dizer para você que não é uma quantidade de horas, não é uma quantidade de tamanho, não é um tamanho, é claro que envolve responsabilidades, tudo isso, mas não é isso que conta. O que conta é ter um coração completamente voluntarioso para o Senhor. Que a gente possa entender isso. E ainda, queridos, que hoje haja muita dúvida e confusão no meio pentecostal, nós estamos aqui buscando a presença do Espírito Santo. No meio da igreja, né, infelizmente, por falta de um estudo mais aprofundado, e nós não estamos aqui para julgar qualquer denominação ou qualquer igreja, nosso papel não é esse, é te ensinar, é mostrar para você, segundo a palavra de Deus, aquilo que Deus tem nos mostrado, mas você sabe que hoje há muita confusão. Não é? Infelizmente hoje as redes sociais, a internet, ela é uma faca de dois gumes. A gente aprende muita coisa, a gente vê muita coisa boa, a gente vê lá muitas coisas que são edificantes, palavras maravilhosas, mas também existe o grupo do contra. E o grupo do contra dentro da própria igreja. E fica mostrando escândalos, isso, aquilo, virando de cabeça para baixo, gente fazendo coisas aí que são... E a gente fica aqui pensando: poxa, por que isso acontece? Porque, infelizmente, é mais fácil buscar aquilo que se sente, aquilo que a pessoa quer fazer, do que a verdade da palavra de Deus. Então, hoje, nós estamos vendo muita confusão. É gente que pensa que, às vezes, ser cheio do Espírito Santo é pular, é fazer, é acontecer. Não é só isso. A gente sabe que vai muito mais além disso. A gente sabe que o nosso Deus é um Deus de equilíbrio. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E a gente sabe que Deus ele quer que a sua igreja... E nós, queridos, eu preciso lembrar isso a você, não se esqueça, nós somos a imagem de Deus. Espera aí, pastor, mas nós não podemos ser a imagem de Deus? De vez em quando eu escorrego, de vez em quando eu tropeço. Querido, não abra mão disso. Eu e você somos imagens de Deus porque somos filhos dele. Outro dia estava vendo o pastor Marcos pregar aqui. E eu preciso, dá licença, pastor, para usar o senhor. Estava vendo o pastor Marcos pregar. Gente, eu não sei se todos conhecem o filho dele, o Marquinhos. Gente, mas é assim, igualzinho. Gestos, palavras, o jeito que fala. E eu fiquei pensando assim: nossa, como o Marquinhos parece com ele. Os meus filhos, geralmente os nossos filhos, né, na verdade, a gente não repara, às vezes, essas similaridades, não é? Essa semelhança. E eu comecei a pensar na igreja. Nós, como filhos de Deus, somos parecidos com Ele. Nós, se não somos, precisamos ser. Amar como Ele ama, enxergar como Ele enxerga, ouvir como Ele ouve, se compadecer do nosso próximo como Ele se compadeceu de nós. E nós precisamos a cada dia nos aproximar dele. E quando somos cheios do Espírito Santo, eu falei para você na semana passada, que não é uma questão de nós uma hora estarmos cheios e outra hora estarmos vazios. Não é uma questão de nós sermos cheios do Espírito Santo apenas para dizer que somos cheios. Mas Deus ele quer se envolver com a nossa vida diariamente, em tudo aquilo que nós fazemos. Não pense que é assim: eu preciso ser cheio do Espírito Santo porque eu preciso evangelizar. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo porque agora eu vou trabalhar na igreja. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo porque eu quero um casamento equilibrado. Não, também isso. Mas Deus quer que você seja cheio para quê? Para Ele te auxiliar no teu dia a dia. Eu contei um testemunho aqui, não é? Do que aconteceu comigo. Se você não estava aqui, dá uma olhada lá no YouTube e você vai achar. Deus ele quer se envolver com tudo aquilo que diz respeito a você.
Ele quer ser o ajudador, aquele que realmente está do nosso lado. E a gente precisa abrir a nossa mente para poder descortinar tudo isso. Talvez, nesses dias que Ele tem nos orientado a buscá-lo, a gente não vai esgotar todas as dúvidas. Talvez você ainda vá ter algumas dúvidas, mas eu digo uma coisa para você: não deixe que qualquer dúvida que você tenha atrapalhe a tua busca por ser cheio do Espírito Santo. Eu tenho essa dúvida assim, tá, uma hora você vai sentar, vai conversar comigo, com o pastor Luiz, pastor Marcos, você vai sentar com o teu líder, você vai conversar e a gente vai esclarecer para você a tua dúvida. Pelo poder do Espírito Santo, não é porque a gente sabe mais ou conhece mais. Você vai ler a palavra de Deus, nós temos recomendado a você ler o livro de Atos, você vai descobrir muitas obras e operações que o Espírito Santo fez na igreja, depois que ele veio e foi derramado sobre a igreja. Então entenda isso, nós precisamos buscar Deus. O que aconselhamos você a fazer nesse tempo? Esse tempo que nós estamos buscando a presença de Deus, que nós estamos clamando, que estamos encorajando você nessas quintas-feiras a buscar a Deus, é fazer o seguinte: reciclar tudo aquilo que você aprendeu. Pastor, peraí, então tudo que eu tenho que reciclar é o quê? É jogar fora tudo que eu aprendi antes? Claro que não. Quando o material sai e vai para a reciclagem, o que o pessoal faz? Vê o que se pode aproveitar daquilo que não se pode aproveitar. O que se pode aproveitar, ele faz um material seminovo. O que ele não pode aproveitar, ele é descartado. A gente precisa fazer isso com os ensinamentos que nós recebemos. Eu não sei qual foi o ensinamento que você recebeu, eu não sei qual era a linha doutrinária, talvez de uma outra igreja que você pertenceu, mas a partir desse momento eu quero te convidar a isso. Você não é obrigado, evidente, nem Deus obriga ninguém a nada, mas nós precisamos nesse momento reciclar aquilo que a gente aprendeu. É bíblico? Eu seguro. É a palavra de Deus? Vem para mim. É uma doutrina, é um achismo, é alguma coisa que alguém me ensinou, mas que não me mostrou na Bíblia? Descarta, coloca de lado e fica com aquilo que a palavra de Deus diz. Aproveite aquilo que Deus está fazendo. Existe um livro que fala muito interessante que nós devemos surfar nas ondas que Deus apresenta diante de nós. Surfe nessa onda. Teve uma época que eu queria ser surfista, mais da metade da igreja riu aqui, né? Falei assim, o senhor quer ser surfista? Eu queria aprender. Aí como a igreja riu, fiquei desanimado, né? Mas eu falei, um dia eu quero surfar, eu acho legal, acho bacana. E o que acontece? Surfar é você pegar aquela onda, é você aproveitar aquele momento, não por empolgação, mas por ter discernimento e ter uma espiritualidade sensível, de ver o que Deus está fazendo, de sentir o que Deus está fazendo. Então, nesses dias, busque a presença do Espírito Santo. Por toda a tua vida, busque ser cheio do Espírito Santo. Busque transbordar do Espírito Santo. Você vai ver como que vai mudar a tua vida. Você vai ver como Ele vai te ajudar, como Ele vai te instruir, como Ele vai te orientar em tudo aquilo que você precisa. A Bíblia nos diz no texto que lemos, a não nos embriagar, embebedar com vinho, mas nos deixar encher com o Espírito Santo. E eu pergunto para você, o que você entende por estar embriagado, por estar bêbado? Você provavelmente já viu alguém que está nesse estado, né? E não somente o álcool, né? Mas qualquer substância que seja psicotrópica, você entende que a pessoa ela vai ficar fora de si, ela vai ficar com os seus movimentos, seu comportamento completamente diferente. A pessoa não tem controle sobre o seu comportamento e sobre as suas palavras. Quando uma pessoa está bêbada, né, existem vários tipos de bêbado, né? Tem bêbado que começa a falar tudo que não devia. Tem bêbado que fica valente. Se vier um homem musculoso, o cara que saiu da academia, ele magro assim, feito eu, né? Vem, parte para cima, vamos lá. O cara perde a noção do perigo. É uma coisa interessante isso, ele não mais se domina. Quem domina ele é o álcool. E eu vou explicar para você rapidamente o que acontece. O álcool ele tem o poder de afetar uma área do nosso cérebro. E Deus ele é tão perfeito, gente, que eu não posso deixar de falar isso para você. E é coisa simples, tá? Não precisa pensar que eu vou ensinar aqui sobre cérebro, não, porque não é isso. Mas no nosso cérebro tem uma área, que é a área que eu chamo do deixa disso. Essa área ela é responsável por controlar as nossas ações e atitudes diante de certas situações. Então, por exemplo, se entra um camarada grandão, fortão, e diz assim, você que é o Renato? Eu quero ver você fazer isso, eu vou cuspir no chão, se você pisar aqui, eu vou te bater. É claro que eu vou sair fora. A minha área, né, que tem assim, opa, não vai nessa não, que isso aí é perigoso. Imediatamente eu vou recuar. Falo, não, cara, não tem problema não. Covarde, pode me chamar de covarde, eu não vou entrar numa briga contigo.
Quando a pessoa, às vezes, pega o carro e vai acelerando, não sei se já aconteceu isso com você, né? Você vai acelerando e passa daquela velocidade e você fala assim, bom, essa velocidade aqui não é permitida na via, eu estou botando em risco a minha vida e a vida das pessoas. Isso é uma parte do cérebro que faz. Quando às vezes você sente vontade de falar certas coisas, sabe? Aquelas pessoas que você tem vontade de falar toda a verdade sobre a vida dela, e às vezes a gente não fala. É essa área do cérebro que dá aquela limitação. Opa, deixa disso, rapaz, não faz isso não. Quando a pessoa está alcoolizada, é exatamente isso que acontece. Essa área é uma área que fica adormecida. E o que acontece então com a pessoa? A pessoa com essa área adormecida acha que pode tudo, que é super-homem, acha que pode encarar qualquer desafio, e não é dessa maneira. Mas o que isso tem a ver com o texto que nós lemos? Você provavelmente deve estar se perguntando. Ele diz o seguinte, mas deixai-vos encher pelo Espírito. Na Bíblia Viva diz ser governados por Ele. Quando a pessoa ela está num estado de alcoolismo, que era a droga que eles conheciam naquele tempo, né? Hoje existem inúmeras drogas, mas a pessoa ela fica fora de si, ela não tem mais o comando sobre as suas atitudes. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, não é que o Espírito Santo vai incorporar. E isso é muito bom a gente poder entender isso. Tem gente que pensa assim, não, eu fui tomado em Espírito. Eu não vejo, não limito o poder do Espírito Santo, porque quem sou eu? Mas eu não vejo Deus fazendo dessa forma lá no livro de Atos. Pouquíssimas vezes Deus fez algo assim de tomar a pessoa ficar inconsciente. Não é? Com o apóstolo João, ele fez isso, ele mostrou o céu. O apóstolo Paulo diz que foi ao terceiro céu. E a gente então fica pensando, não é que você vai ser incorporado pelo Espírito, isso não existe. Mas Deus, Ele vai guiar você. Você não vai dar mais palavras, suas atitudes serão diferentes, o seu modo de enxergar as coisas serão diferentes. Então quando a Bíblia diz, olha, não se encham muito de vinho, mas enchei-vos sim do Espírito Santo, o que ele está dizendo com isso? Em vez de ficar embriagado, falando besteira, fazendo besteira, querendo brigar com quem não pode, querendo ficar violento, se enche do Espírito Santo, porque ali há virtude, ali há alegria, ali há como você agir diante das situações. O Espírito Santo vai nos conduzir. Então nós precisamos ser cheios da presença, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, é Ele que vai ser o nosso alerta. Certa vez o pastor Marcos pregou aqui e falou sobre a lâmpadazinha vermelha, não é? E é exatamente isso. Quando nós estamos chegando diante de algo que nos ameaça, de algo diante que pode ferir a santidade de Deus, de algo diante que possa fazer com que a gente ultrapasse a vida cristã normal, imediatamente o Espírito Santo acende aquela luzinha vermelha dentro de nós. E o que acontece? Não, eu não vou fazer isso porque eu estou entendendo que isso aqui vai desagradar a Deus. Ele vai ser esse regulador do nosso comportamento. Eu acho que você está entendendo isso, amém? Você está entendendo que você não vai ser incorporado, você vai ter vontades, você vai ter desejos. É por isso que a Bíblia vai falar, não é, lá no livro de Tiago, sobre tentação, não é? Nós seremos tentados, as facilidades virão diante de nós, mas no poder do Espírito Santo, como nós lemos na semana passada, nós vamos rechaçar todo esse comportamento se somos cheios da presença dEle. Não vamos sucumbir diante como é que eu posso chamar, diante das oportunidades ou das facilidades que o inferno apresenta diante de nós. Estaremos firmes, estaremos sempre andando com o Senhor, vivendo com Ele. Pastor, e como é que o Espírito Santo nos alerta? Dá uma tremedeira? Dá um arrepio? De repente meu cabelo fica assim meio para o alto? De repente eu sinto assim uma fisgada? Não, não é nada disso. Eu vou ensinar para você como que o Espírito Santo fala conosco. Você pode ver isso na própria Bíblia, acontecendo com vários personagens. Em primeiro lugar, Deus fala no nosso homem interior, ou seja, no nosso coração. Eu já disse para você várias vezes, eu vou repetir mais uma vez, porque muita gente nova está chegando aqui. Pastor, o que é coração? É esse órgão que fica batendo aqui dentro de nós? Não. Esse também é coração, mas não é esse coração que a Bíblia fala. A Bíblia fala daquele lugar onde só você e Deus conhecem. O Espírito Santo, ele vai falar com você. Ele vai dizer para você, ele vai explicar para você, ele vai mostrar para você, você vai entender que aquela voz não é uma coisa da sua cabeça, embora muitas vezes a gente fique nessa dúvida, né? Não, será que isso é coisa da minha cabeça ou será que é Deus que está falando comigo? Quando é Deus que está falando conosco, e eu dei sempre que eu falo sobre isso, eu lembro de Abraão, né? Deus aparece para ele e fala assim, Abraão, amanhã tu vai me sacrificar o filho da promessa.
Se eu sou Abraão, eu falava, está repreendido em nome de Jesus, espírito ruim. Eu vou matar o meu filho, nada? Mas Abraão sabia, ele conhecia, ele tinha intimidade, ele tinha todos os dias o conhecimento de Deus, ele já tinha ouvido Deus falar antes com ele. E imediatamente o que é que ele fez? Levantou de madrugada, arrumou o filho, arrumou lá o burrinho, colocou lenha, colocou tudo direitinho e partiu para poder sacrificar o filho. Por quê? Porque ele conhecia a voz de Deus. Eu e você, nós, igreja do Senhor, que somos hoje o braço dele, a mão dele trabalhando sobre esse mundo, nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Quando ele falar no seu coração, não tenha dúvida, a voz dele é mansa, é suave, é clara. Deus, como nós dizemos sempre, não é Deus de confusão. Ele é um Deus que vai nos esclarecer, que vai nos mostrar. Ele vai dizer para nós o que é. O nosso pastor esteve explicando para a gente aqui, até o nosso futuro, Deus vai nos mostrar, e a gente precisa crer nisso, porque isso é livramento de muitas coisas. Deus tem um propósito em todas as coisas, Ele não faz nada à toa. O pastor Renato hoje pulou, e pregou, e dançou, e rodou lá no meio. Queridos, isso aqui não é simplesmente manifestação do Espírito Santo. Às vezes existem coisas que vêm de nós, mas Deus é um Deus de equilíbrio. Você sempre vai ouvir isso nas igrejas de Nova Vida. Desde o fundador, bispo Roberto Macalister, ele sempre prezou pelo equilíbrio, sem os extremismos, sem os aumentativos que existem dentro da igreja. Nós precisamos ser completamente equilibrados, assim como Deus é equilibrado. E a gente vai ver isso. Segunda forma que Deus fala conosco, que o Espírito Santo nos alerta, nos dá o sinal vermelho, através da sua palavra. Você e eu, nós, igreja do Senhor, você que está em casa, precisamos ter o conhecimento da palavra. Um conhecimento não apenas superficial, mas um conhecimento profundo. Se você gosta de entender, se você gosta de compreender e não apenas ler um texto, comece a se aprofundar. Tem muita coisa boa na internet, tem muita coisa também que a gente às vezes não sabe, não é? Mas o Espírito Santo, ele vai te guiar, e você vai orar antes de ler, e vai falar, Senhor, me guia aquelas páginas que realmente vão me ensinar. Tem tantas coisas hoje que esclarecem, tem tantas hoje, como é que fala? De vez em quando a minha memória está falhando, sabia? São pesquisas exaustivas sobre um versículo, sobre o que aquilo significava naquela época, por que Jesus falou certas coisas, e as pessoas imediatamente recebi a vossa mensagem, amado mestre. Imediatamente a pessoa recebia, imediatamente a pessoa conhecia, imediatamente a pessoa ela sabia o que Jesus estava falando, mas para nós hoje é algo muito estranho. Então é necessário a gente crer e estudar mais a palavra de Deus, porque ali o Espírito Santo vai falar comigo e com você. Essa é uma das maneiras. E tem a última maneira que nós conhecemos. Quando às vezes a gente não entende pelo nosso coração, Deus já falou, já gritou, já pegou um megafone, já botou um trio elétrico e a gente não entendeu, Ele vai nos falar pela sua palavra. Mas aí eu falo assim, não, quando eu vou ler a palavra, dá um sono, Senhor, eu não consigo e tal. Deus é tão misericordioso que Ele ainda vai usar uma terceira forma. Ele vai usar alguém cheia do Espírito Santo para falar conosco. Existem muitas vezes que nós nos permitimos se ficar aprofundados no nosso problema. E em vez de olharmos para Deus, a nossa atenção às vezes está tanto nas situações corriqueiras, está tanto no nosso problema, naquilo que nos oprime, naquilo que nos atrapalha, que simplesmente nós anulamos a voz do Espírito. Nós não buscamos a Deus na palavra. Então Deus levanta pessoas, como levanta o nosso pastor, como levanta todos os outros pregadores aí, como levanta talvez alguém que você conhece, cheio da presença do Espírito Santo, e vai falar exatamente aquilo que você precisa ouvir. Então esteja atento. Deus quer te guiar. Deus quer te levar a lugares maiores e melhores. Deus quer te tirar das furadas. Deus não vai deixar você ser enganado. Dependa dele em todo o tempo. Dependa do Espírito Santo para tudo aquilo que você for fazer. Por isso também a importância de sermos cheios da presença dEle. Não se contentar, dizer, Senhor, eu quero mais de Ti. Aí Ele te enche, Ele transborda, mas você fala, Senhor, eu quero mais. É tão bom poder ser guiado por Ti, é tão bom poder ouvir a Tua palavra. Isso é importante para a nossa vida. O equilíbrio é necessário em tudo. Muitas coisas que estamos vendo hoje são resultado da falta de equilíbrio e discernimento espiritual. Quando nós falamos sobre isso, nós temos orado bastante, pedindo a Deus sobre discernimento espiritual.
Estava conversando essa semana com uma pessoa e achei muito interessante. Quem não gosta de receber um elogio? Levanta a mão. Ninguém. Todos nós gostamos de ser elogiado. Mas existe uma passagem bíblica que eu acho fascinante. O apóstolo Paulo estava lá pregando, e pregando, e pregando, pessoas se convertendo. E lá no meio daquela multidão, uma mulher se levantou, era conhecida como profetisa, e falou assim: olha aí, um servo de Deus que prega a palavra, que faz e acontece. E Paulo vai e repreende o demônio que estava nela. Cara, discernimento de espírito é fascinante, porque estava todo mundo ali. Se fosse Paulo, né? Se Paulo se deixasse levar pelos sentimentos, ele ia falar: oh, glória a Deus, alguém está reconhecendo que eu prego a palavra, alguém está reconhecendo que eu realmente sou o apóstolo fora do tempo, glória a Deus, louvado seja o teu nome por honrar o meu trabalho. Não! Ele imediatamente teve ali o discernimento de que aquilo ali era um demônio que estava naquela mulher, e estava tentando fazer o quê? Com que ele, se ele desse mole, imediatamente ficasse vulnerável diante daquele elogio, e então Deus para de trabalhar, porque toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação pertence ao Senhor. Queridos, elogios e críticas não podem abalar a nossa visão. Não se deixe ser levado pelas críticas e nem tampouco pelos elogios. É bom ser elogiado? Claro. É importante ser elogiado? É evidente. E Jesus fez isso. Quando Jesus fez a pergunta para os discípulos: quem dizem os homens que é o Filho de Deus? Eles falaram: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros ainda dizem que o Senhor... E Jesus falou: mas e vocês? Aí Pedro, né, que era aquele Renato da época, o que ele faz? Levanta em primeiro lugar e já começa a falar: Senhor, Tu és o Filho de Deus. E aí Jesus chega para ele e diz: bem-aventurado és, Simão, ou seja, muito feliz és, porque quem te revelou isso não foi a carne, mas foi o Espírito de Deus. E aí Pedro deve ter ficado: aleluia, estou arrebentando aí, tem mais 11 aí, ó, não deram uma palavra, mas eu falei. E Jesus diz: importa que o Filho do Homem seja levado até a cruz, que ele seja morto, para que então a salvação venha sobre esse mundo. E o Pedro então, todo cheio de si, fala para ele: ah não, Senhor, a gente não vai deixar que isso aconteça nunca. O que é que Jesus falou para ele? Para trás de mim, Satanás, arreda de mim, Satanás. Imagina Pedro ouvindo uma palavra como essa. Ou seja, gente, ele não, apesar de tudo, eu acredito que Pedro não se deixou abalar, porque ele continuou seguindo a Jesus, ele continuou amando a Jesus, ele continuou sendo aquele em quem Jesus trabalhava na vida dele, mas não se deixe levar por esse tipo de coisa. Você sendo cheio do Espírito Santo, você sendo usado por Deus, Deus falando com você, não deixe, em momento nenhum deixe que isso te engane, pensando que essa sabedoria, que esse conhecimento, que esse discernimento vem de você, vem do teu estudo. Não, vem do Espírito Santo de Deus que nos revela todas as coisas. Isso é muito importante, queridos. Por isso, a importância de nós estarmos equilibrados. Não é nossa função, eu já falei isso, criticar. Mas quantos absurdos estamos vendo hoje em dia por falta de conhecimento e equilíbrio? Deus é equilibrado em tudo o que Ele faz, e Ele jamais nos ensinaria o contrário do que Ele é. Entenda isso, eu vou repetir para você. Deus jamais nos ensinaria o contrário daquilo que Ele é. A palavra de Deus diz o quê? Sede santos como eu sou santo. Jesus, quando foi assunto aos céus, disse o seguinte: todo poder me foi dado no céu e na terra. Vão... Olha ele fazendo o seguinte: olha, eu faço isso. Eu tenho esse poder no céu e na terra. Pois é, eu estou transmitindo isso para vocês. Vão e façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os. Ou seja, Jesus deu uma ordem ali clara, dizendo para a sua igreja: continuem o meu trabalho. Deus é um Deus de equilíbrio, queridos. Nós precisamos a cada dia estar nessa presença. E eu gostei muito da versão King James, quando ela diz o seguinte: deixai-vos encher do Espírito Santo. Eu li essa frase com você 2 vezes. Deixai-vos encher do Espírito Santo. E quando eu comecei a ler essa versão, eu comecei a pensar em deixar ser cheio. O que isso significava? E a primeira coisa que veio na minha mente é o seguinte: se eu preciso deixar o Espírito Santo ser cheio do Espírito Santo, é porque já existe uma pré-vontade estabelecida. Quem foi que escreveu a Bíblia? Ah, pastor, foi João, foi Paulo, foi... Sim, mas inspirados por Deus, pelo Espírito Santo. Você não pode ter dúvida nisso.
Isso aí precisa estar bem arraigado no teu coração, precisa ser uma certeza plena. Foi Deus que escreveu a Bíblia através de homens inspirados por Ele, mulheres que estavam inspiradas por Ele, que auxiliavam, que mostravam. Mas deixa eu falar uma coisa para você. A palavra de Deus, ela fala isso por quê? Porque já existe a vontade já pré-estabelecida de Deus de que a sua igreja fosse cheia do Espírito Santo. O que nós precisamos fazer é deixar. Deixe Deus te inundar. Pastor, mas pastor, não bate e tal. Queridos, rompa esse limite do medo. Rompa esse limite do eu não posso. Rompa esse limite do que isso não é para a minha vida. Não, é para você sim. Se Deus escreveu na palavra, não é só para o pastor Renato, não é para fulano, Bertrano, não, é para você, para a igreja do Senhor. Absolva isso. Fale, Senhor, eu quero ser cheio. Me enche cada vez mais. Transborda a minha vida de maneira que aonde eu passar, as pessoas possam sentir a tua presença. Isso aí, queridos, não é querer ser maior do que ninguém, não. É querer ser um servo de Deus. É querer ser parecidos com os apóstolos. Pedro passava, o que acontecia com os enfermos? Eram curados pela sua? O cara não precisava nem orar. Precisava nem parar, em nome de Jesus. Não. Ele ia passando, ele ia andando, onde a sombra dele tocasse, as pessoas eram curadas. Paulo pediu que, e às vezes as pessoas dizem assim, nossa, tem igreja que faz isso. Pois é, querendo ou não, é bíblico. Paulo levava pedaços da roupa dele, as pessoas pegavam pedaços da roupa dele e levavam para outros lugares. E quando a pessoa tocava naquele tecido, era curada. Queridos, Deus, Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Não é somente no futuro, é hoje. E eu quero ser essa pessoa. Você deseja ser essa pessoa. Que Deus trabalhe, que Deus age, que Deus faz. Isso é que Deus chamou a gente para fazer, igreja do Senhor. A igreja não pode adormecer. Nós estamos vivendo um tempo onde muitas vezes somos enganados, onde muitas vezes nós somos levados, ludibriados por algumas coisas que são muito boas. Boas para quem? Para a carne. Nosso pastor ensinou isso para a gente domingo. Por isso que é importante você estar em todos os encontros. Sempre tem algo bom, sempre tem algo maravilhoso, sempre tem uma revelação de Deus para a nossa vida. A carne, ela quer isso, conforto. Ela quer tranquilidade. Mas quando a gente está cheio do Espírito, meu irmão, não vai ter Netflix que vai te segurar. Não vai ter passeio que vai te segurar. Não que isso seja ruim em si, mas cada coisa tem o seu tempo. Eclesiastes capítulo 3, há tempo para todas as coisas. Tempo de matar, tempo de viver, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de beber, tempo de... tudo. Então tudo tem um tempo. Não se esqueça, priorize Deus na sua vida. E Ele vai priorizar a sua vida. Pode ter certeza disso. Eu preciso buscar o batismo e ser cheio do Espírito Santo, já sabendo que o desejo de Deus é transbordar em nós. Colossenses, capítulo 2, versículo 6. Veja bem o que diz aí o texto. Colossenses, capítulo 2, versículo 6. Vamos lá? Aqui. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Esse nele aqui tem um significado todo especial e faz toda a diferença nesse versículo. Assim como vocês receberam Cristo Jesus, todo mundo aqui já recebeu Cristo Jesus? Eu creio que sim, amém. Você que está em casa já recebeu Jesus. O Senhor, ou seja, aquele que é superior, aquele que tem todo o poder e toda a autoridade, aquele que conhece todas as coisas que são necessárias, continuem a viver nele. Eu acho muito interessante essa palavra, porque quando a palavra diz que nós devemos ser nele, viver nele, em outra tradução diz o seguinte, sendo assim, da mesma forma como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele, alicerçados e edificados nele, transbordando em gratidão. Queridos, quando nós repetimos essa frase, porque tudo é por Ele, por meio dEle, para Ele, isso é uma realidade. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, transbordantes do Espírito Santo, a gente passa a ter essa consciência, que o fim não somos nós, o fim é a glória dEle. Ser cheio do Espírito Santo não é para a gente bater no peito, olha, eu sou cheio do Espírito Santo, olha, eu sou isso e aquilo. Queridos, é no secreto, é no escondido. A gente vive para poder glorificar Ele.
Estar em Jesus significa exatamente isso, é seguir os passos de Jesus. Quando diz andar nele, é seguir os passos, os propósitos, seguir a vontade de Deus, seguir os princípios que ele colocou para nós. Isso é andar em Jesus. A nossa vida mudou. Por isso que eu tenho dito para você, se informe. Tem o aquecimento global, tem isso, tem crise, está acontecendo isso, aquilo, mas você está nele. É diferente. Você não pode aceitar as coisas que o mundo tenta impregnar a tua mente. Você não pode aceitar as coisas que o mundo está falando. Você está nele. Você está guardado por ele. Você está cercado por ele. Porque nele nos movemos e existimos, diz o apóstolo Paulo em Atos. Nós estamos completamente desenvolvidos com Deus, inseridos em Deus. Somos membros individuais do corpo de Cristo. Gente, isso é uma verdade que todos os dias a gente tem que relembrar. Quando assimilamos que tudo é dele, por ele e para ele, isso se torna um estilo de vida. Nós passamos a viver não para nós. Pastor, mas eu quero comprar uma casa. Amém, Deus também quer que você tenha uma casa. Pastor, eu quero comprar um carro melhor. Deus também quer que você compre um carro melhor, mas que você viva para ele. Que isso não seja o fim de você servir a Deus, mas que seja apenas uma consequência. Que você possa, em primeiro lugar, glorificar a Deus, exaltar a Deus, tudo aquilo que nós desejamos sobre essa terra, uma família bem equilibrada. Poxa, o próprio Deus cansa de falar isso na palavra dele. Cansa não, porque Deus não cansa, né? Mas ele repete várias vezes isso na palavra dele. Por quê? Porque esse é o desejo de Deus para mim e para você, e a gente deve buscar isso sim. Mas sendo cheios do Espírito Santo, fazendo aquilo que é a vontade de Deus, nós podemos contar com ele, nós podemos viver com ele. Existe uma canção que eu admiro muito, a gente já cantou ela aqui, não é? Que diz o seguinte: Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de todo o meu ser. E na última estrofe diz: finalmente, Jesus é o centro da sua igreja. Jesus é o centro de todas as coisas que existem em todo o universo. Jesus é aquele que é o centro, e deve ser, se ainda não é, deve ser o centro do nosso ser. Precisamos ser cheios do Espírito, cheios de Jesus. Quando eu falo ser cheio do Espírito, gente, não entenda que Deus Pai, Deus Filho, que é Jesus, e o Espírito Santo são três pessoas e cada um, não, são o mesmo. Então ser cheio de Espírito Santo também significa ser cheio de Jesus. E Jesus precisa ser o centro das nossas vidas, senão nós não vamos experimentar em toda a totalidade o poder, a graça, o amor que Ele tem reservado para nós. Às vezes a gente deixa de viver coisas maravilhosas porque não deixamos Ele ser o centro. Ele é o centro da sua igreja. Você já ouviu várias vezes, querido. A pergunta foi feita: quem é que é o Senhor da igreja? Quem já ouviu isso? Quem já ouviu o nosso pastor perguntar isso? Quem é o Senhor da igreja? Nós, Ele principalmente, né? É o administrador, é o mordomo, é aquele com gratidão, com alegria, porque nós vemos dessa maneira. Servir a Deus, queridos, é um privilégio. Servir a Deus não é para qualquer pessoa. Não estou dizendo cristãos. Deus quer que todos os cristãos sirvam a Ele. Mas você precisa entender o seguinte: eu ouvi uma canção muito antiga que dizia: ser servo é promoção. Ser servo no reino, queridos, é uma posição de honra. Não de honra diante dos homens, mas diante de Deus. Então nós procuramos servir a Ele de todas as maneiras e de todas as formas. Ele é o centro da igreja. Ele age através da igreja. A pessoa pode se converter vendo um programa de televisão? Pode. Pode se converter com alguém entregando um folheto para ela? Pode. Pode se converter através de um texto que ela leu, de uma pregação que ela ouviu na internet, de ela pode se converter até mesmo sozinha no quarto dela. Porque Deus, quando quer, Ele fala, e Ele ultrapassa as barreiras que nós às vezes colocamos com o nosso entendimento. Mas, meus queridos, eu posso garantir para você, mais de 80% ou 90% das pessoas que se converteram, que se achegaram a Jesus, vieram à igreja. Foi nesse lugar. Deus continua agindo através da sua igreja. Pastor, mas a igreja está cheia de problema, está cheia de falha. Deus não é limitado pelas falhas e problemas humanos. Deus consegue operar, Deus faz mais, Deus trabalha mais. Então creia nisso. Jesus é o centro da igreja. Quando você vier a esse lugar, quando você passar por essas portas, você entra dizendo: Jesus é o centro dessa igreja. Ele vai usar o meu pastor hoje, meu pastor vai falar comigo, ele vai usar o pessoal que é ministro aqui de louvor, os músicos, ele vai usar até mesmo os anúncios para poder me abençoar.
E é isso que Deus tem feito, tem dado direção. Para quê? Para que tenham cursos. Esses cursos são para quê? Para a gente dizer, olha, nós temos 10 cursos, 20 cursos. Não! É para oferecer a oportunidade de, sendo cheios do Espírito Santo, começarmos a exercer os dons que Deus nos deu, vivendo uma vida de acordo com a vontade dEle. Preciso correr porque o tempo corre mais do que eu. A evidência do batismo no Espírito Santo qual é? Você sabe? Falar em línguas. Você já sabe disso, precisa estar aqui, ó, na ponta da tua língua. Essa é a evidência de falar, de ser cheio do Espírito Santo. Mas o resultado do batismo no Espírito Santo é viver para Deus, com os dons que Ele nos concede para servir a Deus, e servindo a Deus nós estamos servindo ao nosso próximo. Quando nós estamos servindo as pessoas que estão ao nosso redor, nós estamos servindo a Deus, é o que a palavra diz. Então, quando Ele nos enche da sua presença, nós temos a evidência, nós falamos em línguas, falamos naquilo que nós às vezes não compreendemos com a nossa mente, mas o Espírito Santo, Ele que conhece todas as coisas, faz essa distinção diante de Deus. Coisas que talvez nós não imaginamos, coisas que talvez nós não tenhamos ideia do que acontece no mundo espiritual. O Espírito Santo usa as línguas estranhas para nós orarmos diante de Deus. Mas Deus não quer só que a gente fale língua estranha. Já falei isso para você na semana passada. Ele quer que a gente avance. Ele quer que a gente seja cheio do poder. E quando as pessoas dizem cheio do poder, não é aquele camarada que anda soltando raio elétrico, não. Já falei isso para você, não é? Não é aquele camarada que vai soltando eletricidade por onde? Eu estou cheio do poder. Não! Ser cheio do poder é aquela pessoa que aceita os desafios, que vai à frente no reino de Deus, que é o primeiro, quando é feita uma convocação, é o primeiro que arregaça as mangas e falar, eis-me aqui. Estou pronto, vamos lá, vamos nessa, eu compro essa parada aí, eu vou junto. Cheios dele, querido, nós não temeremos. Ameaças virão? Claro. A todo momento você vê aí coisas falando sobre a igreja. Cheios deles, nós não desistiremos. Os tempos podem ser difíceis, mas nós não vamos parar. A canção que a gente canta aqui quase todo domingo, o inferno não pode parar a igreja, o Coliseu não parou a igreja, a perseguição não parou a igreja. Então nós, cheios do Espírito Santo, não vamos desistir. Ser cheio dele, ultrapassamos toda e qualquer barreira que se apresente diante de nós. Nós não temos que ter medo das barreiras, nós não temos que ter medo dos montes, das dificuldades, mas pelo contrário, avançar por elas, porque Deus é que garante a nossa vitória. Não é na nossa força, não é no nosso braço, não é no nosso desejo, não é no poder em nós, não, é através de Deus. É Ele que vai levar a sua igreja à vitória. Cheios dele, passamos a ver as pessoas com um olhar de compaixão, assim como Ele vê, e falaremos do seu amor e salvação. Quando a gente olha para uma pessoa, quando a gente olha para alguém que está sofrendo, para famílias que estão aí, olha, nesse momento desesperadas, nós precisamos nos compadecer dela. E dizer, Deus, ajuda, usa a minha vida. E só cheio do Espírito Santo a gente vai falar isso, porque a gente quer correr, né? Eu já tenho os meus problemas, não vou me envolver com o problema dos outros. Se Deus falou com você para você ajudar, vai lá e ajude. Isso é o papel da igreja. Cheios dele, estaremos seguros diante dos acontecimentos da vida. Não precisamos temer. Podem vir as ameaças, podem vir os problemas, podem vir as lutas. Eu estou seguro. Seguro estou em ti, tu és um Deus de amor. A gente cantou tantas canções que falam, né, verdades sobre a palavra. Nós ficamos seguros em Deus, não precisa ter medo, fique tranquilo, sua vida está diante do poder de Deus. E para concluir, eu convido você a ser cheio do Espírito Santo. Pastor, hoje é quinta-feira, é dia de buscar a presença do Espírito Santo, também. Mas quando você estiver na sua casa, vou viajar no carnaval, beleza, está descansando? Começa a buscar. Está deitado lá na cadeira da praia, né, relaxando? Ô Espírito Santo, o Senhor criou tudo isso. Meu Deus, o Senhor fez tudo isso. Pai, me enche do teu Espírito. Está lá no campo? Fala com Deus. Pastor, eu vou ficar em casa. Eu quero maratonar várias séries. Maratone, mas tire um tempo para Deus. Tire um tempo para estar em oração, falando com Ele. Senhor, me encha cada vez mais. Transborde a minha vida. Que a minha vida a partir desse fevereiro de 2024 seja diferente. Que eu seja alguém que possa emanar o teu perfume. Que eu seja alguém que possa falar da tua palavra. Que eu seja alguém que possa curar como o Senhor cura. Que aonde eu impuser as minhas mãos seja santo. Que no meu trabalho eu possa me destacar, não para poder ser melhor do que os outros, mas porque o Senhor me honra. Foi o que aconteceu com José.
Isso é ser cheio do Espírito Santo. Vamos ficar de pé. Aleluia. Oh, rabaeturi canta labaceri namai. Reba surianda lamas, curianda lamarreiri, anda surianda lamas. Oh, Espírito Santo de Deus. Colocaste, ó Deus, esse desejo no coração do nosso pastor, ó Deus, isso tem incendiado a nossa igreja. Os jovens, Senhor, estavam aqui na sexta-feira passada e o tema foi: sejam cheios do Espírito. Nós estamos aqui na quinta-feira falando sobre isso, sejamos cheios do Espírito. Ó Espírito Santo, eu te peço que possa estar ardendo no coração dos meus irmãos, que isso possa estar queimando no seu interior, que esse desejo, Deus, seja maior do que todas as dificuldades que se apresentem diante deles, e que eles possam, Senhor, sim, falar em línguas, que eles possam, Senhor, orar no espiritual, que eles possam, Senhor, falar dos teus mistérios e das tuas verdades. Ó Deus, que eles sejam cheios da tua presença, de maneira que eles não temam nada mais, porque o Senhor nos dá a segurança. Estamos em ti, andamos em ti, somos teus, vivemos para ti, para adorar a ti. Tudo, ó Deus, é para ti, Pai. Ah, Senhor, vai enchendo a tua igreja, vai transbordando os meus irmãos. Ó Deus, naquilo que nós não estamos vendo, vai movimentando, vai mudando, vai transformando. Vai, ó Deus, trazendo a forma completa na vida de cada um. Vai realizando o teu desejo. Vai abrindo, Senhor, as mentes, os corações. Vai abrindo, Senhor, a visão para algo maior que o Senhor quer fazer. Nós temos, ó Deus, e não sou só eu, outras pessoas aqui já têm testemunhado disso, que o Senhor quer fazer algo grande no nosso meio. Ó Deus, e eu creio que esse algo grande passa por nós estarmos cheios da tua glória, da tua presença, com intrepidez, com coragem, não tendo medo de nada, mas avançando no teu poder e na confiança de que o Senhor é conosco. Pai, que essa palavra continue ecoando no coração dos meus irmãos, não porque eu preguei, Pai, mas porque o teu Espírito Santo fala conosco através dela. Te oramos assim e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Pai. Aleluia. Lembra?